Olá! Dando continuidade aos nossos estudos de resolução de equações não lineares, hoje na nossa aula número 4, nós vamos tratar de mais um método para a resolução de problemas que envolve aí o cálculo numérico. Nós vamos falar do método da falsa posição, também conhecido como regula-false. O termo regula-false, literalmente uma falsa regra ou falsa posição, refere-se a uma técnica que utiliza resultados sabidamente falsos, mas de alguma maneira específica, para obter a convergência para um resultado verdadeiro. Tá? Então, o método aí da falsa posição, ele também é conhecido como método regula-false. Bom, dando continuidade aqui então, fazendo aqui uma revisão, das etapas para você resolver aí as equações não lineares, a primeira coisa, que nós temos que fazer é localizar ou isolar a raiz, tá? E para isso, eu posso utilizar o teorema de Bolzano e ou o esboço de um gráfico. Aí só lembrando da dificuldade aí de você fazer alguns gráficos, né? Então, alertei vocês aí, para vocês fazerem uma revisão de gráficos. Temos aí que saber, o gráfico de uma reta, das funções trigonométricas, das funções exponenciais, logarítmicas. Isso aí vai te ajudar na hora aí de você estar aí fazendo a localização e isolamento das raízes, tá? E aí você vai garantir que no intervalo AB contenha uma e somente uma raiz da sua função ou a sua equação, tá? Bom, a segunda etapa, que é quando a gente usa aí, na verdade, um método numérico, é o refinamento através de um método, Nós vamos aí, na verdade, diminuir esse intervalo, tá? De modo que a gente vai encontrar, na verdade, aqui um x barra, tá? De modo que o f desse x barra seja o mais próximo possível de zero, tá? Então, na verdade, eu quero achar aqui um f de x barra, de modo que ele seja muito próximo de zero. E uma vez que ele é muito próximo de zero, esse x barra meu aqui, na verdade, ele é considerado raiz da minha função ou da sua equação, tá? É o que a gente, na verdade, vai fazer aqui na aula de hoje. Bom, teorema, lembrando, que nós vimos também aí nas aulas passadas. Seja f de x uma função contínua no intervalo AB, se o f de A vezes o f de B for menor do que zero, então existe pelo menos um x barra pertencente ao intervalo AB, que é zero dessa função, tá? Sob as hipóteses desse teorema, se f' de x existir e preservar o sinal em AB, então é garantido que nesse intervalo contém um único zero de f de x, tá? Então está acontecendo aqui o seguinte, se a sua função é contínua, tá? E o f de A, nesse caso aqui, positivo, e o f de B é negativo, se a sua função é contínua, ela vai sair do positivo, tá? E vai, na verdade, caminhar para o negativo. Uma vez que ela caminha do positivo para o negativo, obrigatoriamente ela vai ter que cortar o eixo x, tá? E como a sua derivada preserva o sinal, nesse caso aqui, a inclinação da sua reta tangente ao gráfico é negativa, o que mostra que a nossa derivada aqui é decrescente nesse intervalo. Se ela é decrescente, uma vez que ela desce, ela não sobe mais. Ela corta o eixo x apenas uma única vez, garantindo assim que essa raiz é única no intervalo que vai de A até B, tá? De forma análoga, eu tenho agora aqui o f de B positivo e tenho aqui o meu f de A negativo, tá? Uma vez que essa função aqui é contínua no intervalo AB, ela vai estar saindo agora da parte negativa e vai estar caminhando para a parte positiva. Para ela sair do negativo e passar para o positivo, uma vez que ela é contínua, obrigatoriamente ela vai ter que cortar o eixo x, tá? Se você traçar agora aqui retas tangentes a esse gráfico, você vai ver que a sua reta tangente aqui vai ter inclinação positiva,
o que mostra que a nossa função aqui preserva o sinal no intervalo que vai de A até B e é garantido que ela é crescente. Se ela é crescente, uma vez que ela cortou o eixo x, ela não vai voltar mais no eixo x, pelo fato de ser crescente. O que garante, então, que a raiz é única no intervalo que vai de A até B. Tá? Então, nós já tratamos disso aqui já nas nossas aulas passadas. Eu estou apenas te lembrando aqui, na verdade, né, qual que é aí o poder aqui desse teorema na resolução dos nossos exercícios. Tá? Bom, o que nós vamos falar aqui na aula de hoje, então, é sobre o método da falsa posição, conhecido também como método aí de regula-Fauzi, tá? Seja f uma função contínua em um intervalo A0, B0, tal que f de A0 vezes o f de B0 é menor do que zero. Então, perceba aqui, ó, se o f de A0 for positivo, para essa multiplicação aqui dar menor do que zero, o f de B0 tem que ser negativo, tá? Ou então, o que pode acontecer? Se o f de A0 for negativo, o meu f de B0 vai ter que ser positivo, tá? Porque mais com menos vai dar menor do que zero e menos com mais vai dar menor do que zero. Logo, existe pelo menos um x barra pertencente a esse intervalo, tal que f de x barra é aproximadamente zero. Se ele é aproximadamente zero, tá? Esse x barra meu aqui vai ser considerado zero ou raiz da função, tá? Então é muito importante, na verdade, aqui que você tenha conhecimento do que está acontecendo aqui, tá? Então, nesse gráfico meu aqui, ó, uma vez que eu estou visualizando o gráfico, eu tenho aqui, na verdade, ó, no eixo x, um intervalo que está variando de A até B, tá? Eu sei aqui pelo gráfico que o meu f de A ele está abaixo aqui, ó, no eixo y, então ele é negativo. E tenho aqui que o meu f de B está acima no eixo y, então ele é positivo. Perceba que essa função minha aqui ela é contínua. O que quer dizer isso? Se eu colocar o lápis aqui, ó, nesse ponto que eu vou chamar de ponto A, e começar a passar por cima dessa função, para eu chegar aqui nesse ponto B, em momento algum eu vou tirar minha caneta do papel, tá? Então, que mostra que essa função, na verdade, que ela é contínua, tá? E como essa função saiu aqui da parte negativa e caminhou para a parte positiva, com certeza ela cortou o eixo x. E esse cara aqui, o x barra, ele é chamado raiz da minha função, tá? Nós vamos estar atrás aqui, na verdade, desse x barra. E para esse caso aqui, nós vamos utilizar o método da falsa posição. Bom, o método da falsa posição, ele consiste em dividir o intervalo AB, que nesse caso agora eu renomeei ele para A0, B0, tá? No ponto em que a reta que passa pelo ponto A0F de A0 e B0F de B0 intercepta o eixo das abscissas, que na verdade aqui é o nosso eixo X. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, meus queridos, ó, esse pontinho aqui, ó, de coordenadas A, F de A, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. E esse ponto aqui de coordenadas B, F de B, eu vou chamar de ponto B. Agora, perceba que o meu ponto A, ele tem coordenadas A, F de A, e o meu ponto B tem coordenadas B, F de B. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi renomear o meu intervalo AB de A0, B0. Então, esse A que você está vendo aqui, ele passa a chamar A0, e esse B que você está vendo aqui passa a chamar B0, tá? E aí, com isso, o que eu fiz, na verdade, aqui, eu vou ter o ponto A0, F de A0, B0, F de B0. Uma vez que eu tenho aqui esses dois pontos, o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma reta agora que passa por esses dois pontos.
Então eu vou pegar o ponto A e vou ligar ele ao ponto B. Uma vez que eu ligo o ponto A no ponto B, essa reta minha vai cortar o eixo X. Então o que está acontecendo agora aqui vai ser o seguinte, ó. Olha lá, ó. Tracei uma reta que vai do ponto A ao ponto B. Olha lá, ó. Tracei a reta. Quando eu traço essa reta, ela vai cortar o eixo X nesse ponto, tá? Ó. Então, esse ponto aqui que você está vendo, ó, eu vou chamar ele, por exemplo, aqui, ó, de x0. E aí, agora, eu vou ter dois intervalos. O meu intervalo, que era AB, que eu chamei de A0 até B0, ele ficou dividido agora em dois intervalos. Ou seja, eu vou ter um intervalo que vai de A0, x0, e vou ter um outro intervalo que vai de x0 até B0. Tá? Então, aquele intervalo antes que eu tinha que ir de A0 até B0, ele foi dividido agora em dois intervalos. E aí, agora, eu vou procurar saber em qual desses dois intervalos, tá, vai estar, na verdade, a minha raiz. E aí você vai perceber que por esse desenho que eu fiz aqui, ó, a minha raiz x barra, ela vai estar, na verdade, no intervalo que vai de x0 até b0. Então, aquele intervalo inicial meu AB, que era A0, B0, ele vai ser agora, na verdade, um novo intervalo que vai ser de x0 até b0. E aí eu posso renomear esse intervalo como sendo, por exemplo, x1 e x2, tá? Ou então, eu posso renomear esse intervalo, tá? Para seguir o padrão aqui da letra AB, eu posso renomear esse intervalo aqui, ó, como sendo o intervalo A1, B1, tá? Então, perceba, ó, eu comecei com AB, que eu chamei de A0, B0, e agora eu tenho um novo intervalo chamado de A1, B1. E aí, o que eu vou fazer novamente aqui, ó? Eu vou traçar uma outra reta, tá? Então, na verdade, sempre que eu tiver dois pontos, eu vou conseguir traçar uma reta por esses dois pontos. Então, na verdade, o que acontece aqui? Ó? Em cada iteração vai ser utilizado o teorema de Bolzano para definir um novo intervalo ANBN, que contenha, na verdade, um x barra, tal que o f desse x barra é igual a zero. E aí eu sei que esse x barra meu aqui é chamado de raiz ou zero da função. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, vamos lá. Eu tenho o intervalo AB. Eu vou chamar esse cara aqui, ó, de A0 e vou chamar esse cara aqui de B0. Então, o meu primeiro intervalo que eu vou ter aqui, ó, A0, B0. Uma vez que eu tenho aqui A0 e B0, eu vou ter aqui, ó, o meu ponto A e vou ter o meu ponto B. O que eu vou fazer agora aqui? Ó? Traço a minha reta. Quando eu tracei a minha reta, ó, eu vou achar esse ponto aqui que eu vou chamar de x0. Então, agora, ó, eu tenho aqui dois intervalos. Qual que é o primeiro intervalo? A0, x0. E tenho outro intervalo que vai de x0 até b0. Agora, olha só o que eu vou fazer agora aqui. Ó. Eu vou pegar esse ponto x0 e vou levar ele até a minha função. Então, aqui, ó, como a função está embaixo, eu vou achar esse pontinho aqui. Ó. Esse pontinho que você está vendo aqui, ó, ele vai ter um y. Aqui, ó. Então, esse pontinho que você está vendo agora aqui, ó, é o f de x0. Agora, ó, eu vou aplicar o teorema de Bolzano. Perceba que o f de x0 é negativo. O f de A é negativo. E o f de B é positivo. Então, na verdade, o f de x0 vai tomar o lugar do f de A. Então, o que acontece agora aqui? Ó? Uma vez que o f de x0 é negativo e o f de B é positivo, eu concluo que a minha raiz vai estar no intervalo que vai de x0 até b0. Então, na verdade, o meu novo intervalo agora vai ser x0, b0, só que eu vou renomear esse intervalo aqui, ó,
de intervalo agora A1, B1. E aí você tem que saber que esse A1 seu aqui, ó, na verdade, ele é quem? O seu x0, e esse B1 seu aqui vai ser o nosso B0. Eu apenas renomeei ele, tá? Aí agora o que vai acontecer aqui, ó? Esse ponto agora aqui, ó, eu vou chamar ele de ponto C. Aí agora o que eu vou fazer? Vou traçar uma nova reta. Só que a minha reta agora vai pegar do ponto C até o ponto B. Olha lá, ó, tracei uma nova reta. Quando eu traço uma nova reta, essa nova reta vai cortar novamente o eixo X. Vou chamar esse cara agora aqui, ó, de X1. E aí agora eu vou jogar esse X1 aqui lá na reta, ó, lá na curva. Aqui, ó, descendo aqui, ele vai chegar aqui, ó. Então perceba que esse X1 aqui, ó, ele também vai ter um valor para Y. Olha lá, ó. Então agora eu tenho aqui, ó, o f de x1. E perceba que o f de x1 ele é negativo. Só que agora o meu intervalo que ia de x0 até b0, ele foi novamente renomeado. Então esse aqui vai ser o A1 e esse cara agora aqui passa a ser o B1. Então o que acontece aqui, ó? O intervalo A0, B0 era maior do que o intervalo A1, B1, então já consegui diminuir. E agora, o que vai acontecer? Ó? O f de x1, por ser negativo, ele vai tomar o lugar do f de x0. Então agora, ó, eu tenho mais dois intervalos. Qual que é o intervalo que eu tenho aqui? Ó? Tá? Eu tenho um intervalo que vai de A1 até x1, e eu tenho um intervalo que vai de x1 até b1. E agora eu vou analisar aqui o teorema de Bolzano. E aí está claro para mim, ó, que o f de x1 ele é negativo e o f de b é positivo. Então perceba que a minha raiz ela vai estar entre x1 e b1. Então agora existe um novo intervalo. Qual que é o novo intervalo? x1, b1, que eu vou dar nome para esse intervalo agora aqui, ó, de A2, B2. E aí, de forma análoga, vou chamar esse ponto agora aqui de ponto D. E perceba que eu vou traçar agora uma nova reta. Essa nova reta, ela vai pegar do ponto D até o ponto B de bola. Olha lá, ó. E aí, quando eu faço esse procedimento, eu vou chegar exatamente nesse outro ponto aqui, ó, que eu vou chamar, na verdade, de x2. E aí, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho novamente dois intervalos. Tenho um intervalo que vai de x1 até x2, tá? E tenho um intervalo aqui que vai de x2 até b1, que nesse caso agora aqui ele passa a ser chamado de b2, tá? E aí o que vai acontecer agora aqui, ó? Eu vou descobrir aonde é que a minha raiz está, tá? Então, só para ficar mais bonitinho aqui, que, ó, uma vez que eu chamei o B1 de B2, tá? Eu vou chamar aqui, ó, esse X1 de A2, tá? Ó. Então, na verdade, aqui, ó, esse X1 aqui, ó, ele já está fazendo, na verdade, o papel aqui do meu A2. E aí você vai ver, na verdade, que a minha raiz vai estar entre x2 e b2. E aí eu vou ter, na verdade, agora um novo intervalo, que eu vou chamar de A3, B3. Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, cada vez que eu tenho um novo candidato à raiz, eu encontro dois pontos. E se eu traçar uma reta por esses dois pontos, essa reta vai cortar o meu eixo X, tá? E aí é lógico, ó, por esse desenho aqui que eu fiz, ó, o meu x0, x1, x2, ele está aproximando da raiz pela esquerda, tá? Mas vai chegar uma certa hora que ele pode aproximar, na verdade, pela direita, tá? Por exemplo, eu posso traçar uma outra reta aqui, ó, e ela vai ficar entre x barra e b, tá? Então, o que acontece aqui, ó?
Nesse caso, quando a gente usa o método da falsa posição, você vai ver que não é garantia, tá? Que eu estou diminuindo o meu intervalo em relação a x, tá? Estou te adiantando aqui a questão do erro, tá? A distância, por exemplo, aqui, ó, de x2 até b é uma distância muito grande. Mas perceba que quando você olha aqui em relação a y, eu estou conseguindo, na verdade, fazer a distância do x2 até a função ficar cada vez menor. Ou seja, essa distância aqui está aproximando da origem, que na verdade vale 0. Tá? Então, na verdade, o que eu quero que você entenda aqui é o seguinte. Ó, eu estou, na verdade, traçando retas e cada uma dessas retas corta o eixo x. E aí, esses valores de x meu estão convergindo para a minha raiz, que na verdade que é o meu x barra, tá? Espero que você tenha acompanhado esse raciocínio do que aconteceu aqui no método da falsa posição, tá? Bom, então vamos lá então agora aqui, olha, eu quero chegar agora aqui numa formulinha que ela vai me dar, na verdade, um mecanismo, uma forma recursiva, tá? Para eu estar aproximando cada vez mais da minha raiz, tá? Então, o que está acontecendo aqui agora é o seguinte, ó. A primeira coisa que eu fiz, ó, foi traçar essa reta de azul, tá? Essa reta de azul saiu do ponto A e ligou até o ponto B. Então, o que eu vou te mostrar aqui agora, ó, é que quando você traça essa reta, eu consigo aqui chegar em dois triângulos semelhantes, tá? Vamos tentar enxergar aqui esses dois triângulos. Então, aqui, ó, temos que o triângulo ABC, ele é semelhante ao triângulo ADE, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, olha, quando eu traço essa reta aqui de azul, ela vai cortar o eixo X aqui nesse ponto. Esse pontinho que você está vendo aqui, ó, eu vou chamar ele de ponto D de dado, tá? Esse ponto aqui, ó, é o meu ponto A, esse ponto aqui é o meu ponto B, tá? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó, a minha reta cortou o eixo X, e aí, na verdade, eu chamo esse ponto aqui de ponto D. Tem o ponto A, tem o ponto B de bola. E aí, na verdade, pessoal, o que eu fiz aqui, olha, eu prolonguei aqui uma reta paralela ao eixo X, passando pelo ponto A, e prolonguei uma reta passando pelo ponto B, que seja paralela ao eixo Y. E você vai ver que essas duas retas, elas vão se encontrar no ponto aqui que eu chamei de ponto C. Então, eu tenho o primeiro triângulo aqui, ó, ABC. Esse triângulo aqui é fácil de você enxergar ele, tá? O outro triângulo agora aqui que eu vou enxergar, queridos, é esse triângulo aqui, ó, ADE. Esse triângulo que eu colori agora aqui de vermelho, ó, tá? Então, esses dois triângulos, eles são triângulos semelhantes. Vamos entender aqui por que eles são semelhantes. O triângulo ABC, ele tem um ângulo aqui de 90 graus em C, tá? Então, o ângulo C, ele é um ângulo de 90 graus, tá? Se você olhar no triângulo agora ADE, o ângulo E também é um ângulo de 90 graus, tá? Agora, olha que interessante aqui, olha. Esse ângulo aqui agora, ó, o ângulo D, ele é oposto pelo vértice com esse outro triângulo aqui, ó. Então, ou seja, o ângulo D com esse outro ângulo aqui, ó, é oposto pelo vértice, tá? Então, o eixo X com essa reta AC, eu tenho esse ângulo aqui, ó, que ele também vai medir a mesma coisa desse ângulo D aqui em cima, tá? Então, o que eu quero te mostrar agora aqui é o seguinte, ó, esse ângulo A, tá? O ângulo A, ele é exatamente igual ao ângulo D. Então, eu provei aqui para você, ó, que o triângulo
ADE e o triângulo ABC, ele tem aqui, na verdade, dois ângulos iguais. Uma vez que eu mostrei que eles têm dois ângulos iguais, eu consigo mostrar para você aqui, ó, que esse outro ângulo agora aqui, ó, que eu colori de verde, ele é exatamente igual a esse outro ângulo aqui que eu estou colorindo de verde. Então, na verdade, esses dois triângulos aqui, ó, eles possuem, na verdade, três ângulos iguais. Então, na verdade, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, eu consigo aqui estabelecer uma relação entre os seus lados, que é o que a gente vai fazer aqui agora, ó, tá? Então, a brincadeira nossa agora aqui é o seguinte, ó. Nós vamos conseguir obter x0 em função do intervalo AB, que na verdade é A0 e B0. Então você tem que ficar atento agora aqui, ó, que esse pontinho aqui, ó, ele é o meu pontinho B0, e esse pontinho que você está vendo aqui, ele é o meu pontinho A0, tá? Então o que está acontecendo aqui é o seguinte agora aqui, olha. Eu vou começar a fazer uma relação de semelhança aqui entre esses dois triângulos, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é pegar aqui essa distância aqui que eu colori agora aqui de vermelho, ó. Essa distância que eu colori de vermelho, esse pontinho aqui, ó, que eu marquei agora, que é onde a reta cortou o eixo X, tá? Eu vou chamar ele aqui de x0. Então, a distância de D até E, nada mais é do que o valor de x0 menos A. Então, esse intervalo aqui que você está vendo, ó, ele vale x0 menos A. Tá? A outra coisa que eu vou fazer agora aqui, ó, é descobrir quanto que vale essa distância aqui, ó, ou seja, de A até E. A distância de A até E nada mais é do que o f de A. Tá? Mas perceba que o f de A meu, ele é um f de A negativo, porque ele está abaixo. Mas como aqui eu estou falando de distância, eu vou multiplicar ele por menos. Porque uma vez que esse f de A é negativo, com o negativo aqui da frente, ele passa a ser positivo. Agora, por que eu estou fazendo isso aqui? Ó? Porque eu estou trabalhando com lado de triângulo. E lado de triângulo, ele é positivo. Então, eu já descobri também que esse pedacinho aqui, ó, que eu marquei agora aqui, que vai de A até E, ele vai valer menos f de A. Tá? Agora, ó, eu vou fazer agora aqui uma outra pergunta. Tá? Quero descobrir agora aqui a distância que vai de B até C. A distância que vai de B até C nada mais é do que essa distância aqui, ó, que é o meu f de B, tá? F de B, mais esse outro pedacinho aqui, que é o meu f de A. Então, o que vai ficar aqui, ó? F de B, tá? Somado com o f de A. Mais o meu f de A por ser negativo, eu coloco um menos aqui na frente. Que essa continha toda aqui vai ficar uma continha positiva. Tá? E aí agora, ó, falta eu descobrir quanto que vale esse outro pedaço aqui. Ó. E essa continha é fácil, que nada mais é do que a distância de A até C. De A até C, C, na verdade, é a medida de B, menos o meu A aqui, que é a medida de A. Então, essa distância de A até C nada mais é do que B menos A. Agora, eu tenho que lembrar aqui, ó, que, na verdade, aonde tem A é A0 e aonde tem B, na verdade, é B0. E aí, agora aqui eu vou fazer uma semelhança de triângulos. E aí, quando eu faço a semelhança de triângulos, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu estou pegando exatamente aqui, ó, DE. Tá, ó. DE está para AE, assim como, tá?
AC, tá? AC vai estar, na verdade, para BC. Então, na verdade, utilizei aqui uma semelhança de triângulos. Quem que é o meu DE? X0 menos A, só que aqui, na verdade, é A0. Quem que é o meu AE? Menos F de A, só que o meu A é A0. É igual a AC, B menos A. O meu B é B0 e o meu A é A0. Dividido por BC, que é F de B menos F de A. Então, F de B0 menos F de A0. Tá? Então, na verdade, cheguei aqui nessa igualdade. Uma vez aqui que eu cheguei nessa igualdade, eu vou multiplicar isso aqui cruzado. Ou seja, eu vou pegar o menos F de A0 e vou multiplicar aqui esse numerador. E aí eu vou chegar agora aqui na seguinte continha. Ó. X0 menos A0 é igual a menos F de A0 que multiplica B0 menos A0 dividido por F de B0 menos F de A0. Tá? E uma vez que eu quero encontrar, na verdade, o meu X0, eu vou isolar agora aqui o meu X0. Vou jogar o meu A0 para cá positivo. E aí eu chego agora na seguinte igualdade. Tá? E aí agora vamos lá. Se eu chegar agora aqui, ó, e tirar o MMC, tá? E resolver aqui essa continha, tá? Simplificando, eu vou chegar aqui na seguinte expressão, tá? X0 é igual a A0 vezes F de B0 menos B0 menos B0 vezes F de A0 dividido por F de B0 menos F de A0, tá? Então, essa expressão que eu cheguei aqui, ó, ela me ajudou a eu obter o meu X0 em função do meu intervalo A0, B0, tá? Então, na verdade, cheguei aqui nessa expressão. Agora, perceba bem aqui, olha. Embaixo, F de B0 menos F de A0. Em cima também aparece F de B0, F de A0. Só que agora ficou multiplicado por A0 menos B0. Então, na verdade, essa formulinha aqui que eu acabei de te mostrar aqui, ó, ela tem aqui, ó, F de B0, F de B0, F de A0 e F de A0. Só que quando em cima for B0, você multiplica por A0. E quando for A0, você multiplica por B0. Então, é importante você ter essa relação aqui, tá? Bom, essa formulinha aqui, ó, é para eu achar esse X0 aqui, ó. Agora, é lógico, se eu traçar aqui mais uma reta, eu vou querer, por exemplo, aqui, ó, achar, por exemplo, o meu X1, tá? E agora, como é que eu acho esse X1 meu? Eu vou continuar, na verdade, tá? Aplicando a semelhança de triângulos, tá? E aí você vai perceber aqui o seguinte para mim aqui, ó. Como é que eu achei aqui o meu X0? Tá? Ele ficou quem aqui, ó? A0 F de B0 menos B0 F de A0 dividido por F de B0 menos F de A0, tá? Então, esse aqui ó, foi para eu achar o meu X0, tá? E aí, para eu achar o X1, aonde tem 0, vou colocar 1. Para eu achar o X2, aonde tiver 0, vou colocar 2. E assim por diante, tá? Então, essa formulinha que eu acabei de mostrar para você aqui, ó, é a nossa formulinha de recorrência para eu, na verdade, estar achando o XK que vai convergir para o meu X barra, tá? Bom, uma observação importante. A aproximação nossa pode ocorrer apenas de um lado, tá? O X0 pode estar aqui, o X1 aqui, o X2 aqui, o X3 aqui e assim por diante, tá? Então, o que eu quero te alertar aqui, ó, é que esse intervalo seu aqui, ó, tá? Quando você for calcular o erro desse intervalo em relação a x,
o seu erro, ele pode ser um erro muito grande, tá? Então, na verdade, o critério de parada nosso aqui, ó, ele não é calculado em cima do eixo X. Ele é calculado, na verdade, em cima do eixo Y. Então, na verdade, o que está acontecendo aqui, ó, é que eu estou encontrando, na verdade, valores de X, tal, que vão me dar Ys cada vez menores. Então, você vai perceber que quando você projetar esses pontos no eixo Y, esse eixo Y aqui vai aproximar da origem, que na verdade o Y lá vale 0, tá? Então o critério de parada nosso, ele é calculado em cima do F do XK, tá? Ou então, quando você atingir um número máximo de iterações previamente estabelecido. Então o exercício seu vai vir tipo assim, ó. Encontre a raiz com um erro menor que alguma coisa, tá? Ou então, executando 10 iterações. O que você vai fazer? Você vai calcular x1, x2, x3, x4, x5, até dar o erro. Se não der o erro, você vai calcular, por exemplo, até x10. Uma vez que chegou no seu x10, que foi, por exemplo, tá? A quantidade de iteração estabelecida, você vai parar por aqui e vai assumir que esse cara aqui vai ser a sua raiz, tá? Espero aí que você tenha acompanhado na verdade, tá? Então você tem que saber que essa expressão aqui vai nos ajudar a achar os valores de x que vão convergir aqui para a nossa raiz. Bom, mais uma vez eu estou te lembrando aqui, tal, que eu quero encontrar uma raiz real. Então é muito importante que você deixe sua calculadora na função radiano, tá? Cuidado com isso aí na hora de resolver os seus exercícios. Bom, nós vamos fazer agora aqui um exemplo que vai abordar aí do assunto que foi trabalhado aqui até o momento na aula de hoje, tá? O método da falsa posição ou o método regula-false. Determine a raiz da função f de x igual a x que multiplica log de x menos 1 com o erro menor ou igual que 0,003. E para isso nós vamos usar aqui 5 casas decimais com arredondamento, tá? Bom, eu tenho aqui uma função, tá? Eu quero achar, na verdade, a raiz dessa função, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é isolar, né? Isolar, achar um intervalo que contenha uma raiz, tá? Eu estou trabalhando aqui com a função logarítmica, tá? Eu sei que na função logarítmica, o domínio dela, ou seja, o x aqui, ó, não vai poder assumir valor negativo, tá? E nem ser igual a 0. Então, na verdade, eu sei que esses valores de x aqui vão ser valores positivos, tá? Se você quiser pensar, por exemplo, numa tabelinha aqui, ó, você tem que saber que não pode jogar aqui valor negativo, tá? Bom, então eu vou chegar aqui, na verdade, e começar aqui a isolar. Então, vamos lá. Eu quero achar aqui, ó, um valor de x que faz com que a continha seja 0. Então, eu vou igualar a minha função a 0. Então, igualando f de x a 0, x log de x menos 1 igual a 0. Agora eu vou tentar separar isso aqui em duas funções conhecidas para mim, tá? Então, daqui eu posso escrever, ó, x que multiplica log de x é igual a 1. Agora eu vou passar o logaritmo dividindo ou então o x dividindo. Eu prefiro passar o x dividindo. Então, daqui eu posso escrever, ó, que logaritmo de x é igual a 1 sobre x, tá? O que eu consegui fazer com isso aqui, ó? Eu tenho aqui, ó, uma função conhecida, tá? Quando aqui não tem nada, a base é 10. E tem aqui uma outra função conhecida. Então, eu vou chamar essa função aqui, ó, de g de x e essa função aqui de h de x. E aí, vou fazer o gráfico aqui de cada uma, tá? Então, aqui vai ficar o seguinte, ó. G de x, log de x na base 10. Como aqui a minha base é maior do que 1,
esse gráfico aqui é uma função crescente. Então, eu conheço o gráfico da função logarítmica, tá? Olha lá, ó. Então, esse gráfico aqui, ó, é o gráfico da função g de x. Ela vai cortar aqui nesse ponto aqui igual a 1, tá? Vou fazer agora aqui, ó, o gráfico da minha função h de x. A minha função h de x, 1 sobre x, também para mim é um gráfico conhecido, tá? O domínio dessa função aqui é o x diferente de zero. Então, aqui, na verdade, isso aqui é uma hipérbole equilátera, tá? O gráfico dela é algo desse tipo aqui, ó, que não encosta no eixo x nem no eixo y, tá? São as assíntotas. Uma vez que eu conheço esses dois gráficos, eu vou juntar agora esses dois gráficos de modo a procurar por pontos de interseção. E aí, na verdade, o que vai acontecer aqui é o seguinte, ó, tá? Eu tenho aqui, ó, o gráfico da função logarítmica, tá? E tem agora aqui o gráfico da minha hipérbole equilátera, tá? Então, vamos lá. Esse gráfico, tá, tem pontos em comum. Se tem pontos em comum, eu acabei de mostrar para você que essa função aqui, na verdade, tem raiz. E aí, o que eu vou fazer agora aqui, ó? Descobrir que ponto que é esse aqui, ó, tá? E para isso, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou montar, na verdade, aqui a minha tabelinha. Então, vou colocar agora aqui, ó, x. Vou colocar agora aqui, ó, f de x, tá? Bom, o risco de você fazer a tabelinha é quando você começar a colocar valores aqui para o x, ó, e você, por exemplo, colocar valor que ultrapassa a sua raiz. Então, tenha muito cuidado com isso, tá? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, que, ó, o valor de 1. Então, aonde tem x, ó, eu vou colocar 1 na minha função, ó. F de x, x que multiplica log de x menos 1. E vou fazer a continha e vou descobrir qual que é o sinal disso. Então, agora eu vou chegar aqui, ó, pegar a minha calculadora, tá? Essa calculadora minha agora aqui, ó, eu vou fazer a continha com ela aqui, ó. Lembrando que, ó, calculadora na função rad, nesse caso que não vai fazer diferença, tal, que eu estou trabalhando aqui com logaritmo, mas vamos colocar aqui para não esquecer, tá? Então vai ficar aqui, ó, 1 que multiplica logaritmo de 1 menos 1, dou igual. Olha lá, ó, essa continha minha aqui deu negativo, menos 1. Então vou chegar agora aqui, que, ó, continha deu negativo. Vou colocar agora aqui 2, ó. Então, vou novamente lá na minha função, na calculadora, tá? Ó, zerei. Vou colocar agora aqui, ó, 2 que multiplica logaritmo de 2 menos 1. Dou igual. A continha novamente lá deu negativo, tá? Ó. Então, o que eu estou fazendo agora aqui, ó, é aplicando o teorema de Bolzano, tá? A função logarítmica é contínua. A função 1 sobre x, nesse intervalo aqui que eu estou considerando positivo, ela é contínua. Eu não estou considerando aqui o zero, ela tem uma descontinuidade, tá? Então, agora que eu vou colocar aqui o ponto igual a 3, ó. X igual a 3. Vou lá na minha calculadora, tá? 3 que multiplica logaritmo de 3 menos 1. Dou igual. A continha minha dá positivo. Então, o que eu consegui mostrar para você aqui, ó? Como que teve uma alteração de sinal, tá? Sinal que aqui existe uma raiz. Então, eu já descobri aqui, ó, que o intervalo que eu vou utilizar vai ser o intervalo que tem 2 até 3, tá? Então, esse intervalo aqui contém uma raiz, porque essa função minha é uma função contínua. Uma vez que eu defini o intervalo, eu vou atrás agora aqui da minha raiz, tá? Então, vamos lá agora aqui, ó. Tem o meu intervalo aqui, ó, que vai de 2 até 3, tá? Vou fazer aqui a minha primeira continha, k igual a 0.
Então, esse intervalo, que é o meu intervalo AB, ele vai passar a ser chamado de intervalo A0, B0. Então, quando K igual a 0, eu tenho o meu A0. Quem que é meu A0? 2. Quando K é 0, eu tenho meu B0, que vai valer 3. Tá? Vou chegar agora aqui e fazer a continha aqui para eu calcular o F de A0. Tá? Então, vou chegar agora aqui, pegar minha calculadora novamente, tá? E vou fazer a continha aqui, Primeiro, vou fixar a quantidade de casas decimais, tá? Fix 6 e vou fixar 5 casas decimais. E agora eu vou calcular aqui, 2 que multiplica log de 2 menos 1. Vou colocar um parênteses aqui, né? Menos 1. Então, essa continha minha aqui deu menos 0,39, 794. Então, vou colocar agora aqui, menos 0,39, 794. Vou fazer a continha agora aqui, com F de B. Então, vai ficar 3 que multiplica logaritmo de 3 menos 1. Essa continha aqui deu 0,43136. Positivo. 0,43136. Agora eu vou calcular quem aqui, o meu x0. Quem que vai ser o meu x0? Vou fazer a continha aqui agora, A0 vezes f de B0 menos B0 vezes f de A0, dividido por f de B0 menos o f de A0. Então, agora, novamente aqui, vamos abrir a nossa calculadora, tá? Então, vou colocar agora aqui, um parênteses, vou fazer a continha do numerador, A0. Então, vai ficar 2, que multiplica f de B0, 0,43136, menos B0, 3, que multiplica f de A0, abro parênteses, menos 0,39794. Fecho o parênteses primeiro ali, né, do negativo, e fecho o outro parênteses do numerador. Isso aqui tudo vai ser dividido por parênteses f de B0, 0,43136, menos f de A0. Abro parênteses, menos 0,39794. Fecho parênteses. Dou aqui a continha aqui de igual, tá? E aí nós chegamos aqui no valor de 247.985. Então aqui vai ficar 247.985. Vou calcular agora aqui o F desse cara, para mim saber se ele é positivo ou se ele é negativo. Então, abro agora aqui a calculadora novamente. Vou usar agora aqui a tecla ANS, correto? Aqui, você pode zerar a calculadora. Se você apertar aqui o ANS, e der igual, apareceu o último valor. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vou usar a tecla ANS. Então, zerei a calculadora. Vou jogar agora aqui, olha, x. Quem que vai ser o meu x? ANS, que multiplica log de ANS, fecha parênteses, menos 1. Dou o meu igual. Achei que a minha continha aqui deu negativo. Menos 0,288. Então, vou anotar agora aqui, menos
0,02 188, tá? E aí, ó, o meu exercício falou que o meu erro tinha que ser de quanto? Menor do que 0,0003. Ainda não está menor, tá? Por quê? Eu vou pegar ele aqui em módulo. Então, aqui vai ficar 0,02188. Então, tenho que continuar fazendo a continha aqui agora. Aqui, ó. Agora, perceba aqui o seguinte, ó. Vou ter que usar o teorema de Bolzano. F de A vezes o F de B, essa continha aqui tem que ser menor do que zero. Então, muita atenção agora aqui, olha. Uma vez que o F de xk deu negativo, esse F de xk, ele vai substituir o negativo. Quem que é o negativo aqui, ó? O F de AK. Então, o meu AK vai estar fora. Se o meu AK vai estar fora, quem fez esse cara aqui dar negativo? O AK. Então, na verdade, quem vai estar fora aqui, ó, vai ser o meu 2. Então, quem é que vai entrar no lugar do 2? O meu XK. Então, agora, quem que vai ser agora aqui? Ó? Quando o meu K for 1, o meu novo intervalo vai ser quem aqui? Ó? A1, que é quem? 2,47985 com o 3. Esse cara aqui vai ser o A1 e esse cara aqui vai ser o B1. Então, aqui vai ficar 2,47985. Esse cara aqui continua sendo 3. Agora, pessoal, tomar cuidado para você não ficar fazendo conta aqui, para você ficar perdendo tempo, né? O que você vai fazer agora aqui, ó? Não tem que calcular o F de AK? Mas quem que é o AK? 2,47985. Você já calculou o valor desse F aqui, ó? Olha lá, ó, é o F de XK. Então, você vai chegar agora aqui e substituir aqui, ó. Quem é que vai vir para cá? Menos 0,20. Opa, esqueci do zero aqui, né? Ó? Deixa eu arrumar aqui, ó. Então, essa continha aqui vai ficar, ó, menos 0,02188. O F de BK, você vai repetir o valor, tá? Aí ele aqui em cima aqui, ó, mais 0,43136. Agora aqui não vai ter como, né? Ó? A gente vai ter que fazer essa continha aqui agora, ó. Então, quem que é o meu X1 agora? A1. Então, vou abrir aqui, ó, parênteses. Vou digitar 2,47985 vezes o meu B1. Quem que vai ser o meu B1? 0,43136 menos o meu B1. O meu B1 vai ser 3 vezes o meu F de A1 é negativo. Então, abro parênteses, menos 0,02188. Fecha um parênteses, fecha o outro parênteses. Isso dividido, abro parênteses, F de B1. F de B1, 0,43136. Menos o meu F de A1, que é negativo. Abro novamente aqui um outro parênteses, menos 0,02188. E aí eu fecho um parênteses negativo e mais um outro parênteses. Quando eu dou aqui o meu igual, eu vou chegar aqui com o meu X1, vale exatamente 2,50496. Então, vamos colocar aqui, ó, 2,50496. Agora, ó, eu vou calcular quanto que é o F desse X1, tá? Então, agora que a continha fica mais fácil, tá? Porque eu vou usar, na verdade, a minha tecla ANS, tá? Ó, então, zerei aqui, ó, aperto o ANS igual. Olha lá, ó, tá guardado aqui o valor.
Então, zero agora aqui, ó. Vou apertar agora aqui na minha função, ó. Vai ficar x vezes log de x menos 1. Mas quem que é o x? É o meu ans. Então, aqui vai ficar, ó, ans que multiplica log de ans, fecha parênteses, menos 1. Aperto o igual. Essa continha aqui deu menos 0,0102. Então, vou digitar ela agora aqui, ó. Vai ficar menos 0,00102, tá? Vou pegar ele agora aqui em módulo, ó, ele positivo, 0,00102. E perceba que ele ainda é maior do que o erro. Então, tem que fazer mais uma continha, tá? Uma continha quando o meu K aqui foi igual a 2. Agora, qual o intervalo que eu vou pegar? Vou lá no teorema de Bolzano de novo, ó, tá? Perceba que o f de xk deu negativo, tá? Eu tinha aqui que o f de AK é negativo e o f de BK é positivo. Negativo com positivo, teorema de Bolzano, tá? O negativo, ele vai tomar o lugar do negativo. Então, o f de AK vai embora. Se o f de AK vai embora, quem é que sai fora, então? Novamente, aqui o meu AK vai embora. Então, quem é que vai fazer agora o papel aqui do meu AK? Vai ser o cara que fez o f de xk da negativo, ou seja, o xk, que na verdade aqui é o meu x1. Então, agora aqui entra 2,50496, tá? Ele fez aqui da negativo. Se aqui deu negativo, eu pego o cara positivo, que é o BK. Ele volta agora aqui novamente a ser 3. Tá? Agora vamos lá. Quando o AK A2 é 2,50496, quem que é o F dele? Você já calculou o F dele aqui, ó, tá? O F dele, na verdade, de 2,50496, ele deu negativo. Aí ele aqui, ó, menos 0,00102. Tomar muito cuidado aqui, ó, quando for fazer as suas continhas, tá? Para você não errar aqui continha decimal, tá? Ó. Então tá lá, ó. Menos 0,0102, correto. Quando o BK é 3, o F de BK também está aqui a continha aqui, ó, mais 0,43136. Agora, meus queridos, não tem como, né? Ó, vou calcular aqui o meu x2. Vou lá na nossa amiga calculadora, zero ela, tá? Ó. Abro parênteses, vou digitar agora aqui AK. Quem que é o AK? 2,50496 vezes F de BK, 0,43136, menos BK 3, que multiplica F de AK. O F de AK é negativo, abro parênteses, menos 0,00102. Fecho parênteses, dividido, abro parênteses, F de BK, 0,43136, né? 0,43136, certinho, ó. Menos o F de AK, que é negativo. Abro parênteses, menos 0,00102. Fecho parênteses. Quando que você dá igual, vou chegar aqui na continha 2,50613. Então, aqui vai dar 2,50613, tá? Vou calcular agora o F desse cara. Então, vou chegar agora aqui, pega a calculadora novamente, tá? Zero ela aqui, ó. Aperto o ans e o igual, tá lá o meu resultado aqui gravado, tá? Só conferindo. Então, agora eu vou jogar na função, ó. Vai ficar ans que multiplica log de ans, fecha parênteses,
menos 1. Essa continha é igual menos 0,0005. Então, vou chegar agora aqui, ó, menos 0,0005. Deixa eu conferir aqui, ó. Calculadora de novo. 0,0005. Certinho, ó. Tá? 4 zeros com um 5. Certinho. E quando você pega esse resultado aqui em módulo, ele vai ficar positivo. 0,0005. E aí você vai perceber que você, na verdade, satisfez o erro. Então, se você satisfez o erro, esse cara aqui que você encontrou quando K é 2, que é o nosso x2, tá, ó, ele vai ser considerado, na verdade, a nossa raiz. 2,50613. Esse cara aqui vai ser considerado a nossa raiz dessa nossa equação. Tá? Espero aí que você tenha acompanhado, na verdade, a construção dessa tabela. Tenha muito cuidado, tá? Quando você for fazer os seus cálculos com a digitação, com muita calma, porque um errinho aqui vai, na verdade, influenciar no seu resultado. Tá? Bom, aqui eu estou te apresentando qual é o gráfico correto aqui, ó, dessa função. Esse é o gráfico. Tá? Você tem aqui o eixo x, ó, 1, 2, 3. Realmente a sua raiz está entre o intervalo aqui 2 e 3. Tá? Bom, observações. Independente do gráfico de f de x, do intervalo AB, sempre vai convergir para a raiz. Tá? Então, o método da falsa posição, tá? Ele é um método, na verdade, que sempre vai convergir independente do seu gráfico. Tá? Uma outra observação aqui importante. Se a convergência se dá por apenas um dos extremos, tá? Então, seja aqui, ó, você tem A e B. Se a convergência estiver indo só de A encontro de B ou B encontro de A, esse cara é chamado ponto fixo do intervalo, tá? E a imagem desse ponto fixo tiver um valor muito elevado, a convergência é lenta. O que eu quero dizer aqui? Que, ó, eu tenho aqui o ponto A e tenho aqui o ponto B. Então, perceba que eu tenho o meu intervalo aqui, ó, AB. Quando eu começo a traçar a reta aqui, que, ó, olha lá, ó, tracei uma reta. Caiu aqui, ó. Então, esse cara aqui é o meu x0. Desço aqui, tem esse ponto aqui que é o meu ponto C. Traço outra reta. Esse cara aqui é o meu x1. Desço aqui, tem o ponto D. Traço outra reta. Esse cara aqui é o meu x2. Traço outra reta. Esse cara aqui é o meu x3. Perceba que x0, x1, x2, x3 está caminhando, tá? Na direção de x. Então, perceba que esse ponto B aqui, ó, ele é chamado ponto fixo. Tá? Então, na verdade, eu estou te relatando que, na verdade, é essa observação agora. Qual observação? Você vai perceber aqui o seguinte, ó. Por que essa convergência é lenta? Vamos supor que esse B aqui, ó, o f de B, que é positivo, ele deu um valor aqui, ó, muito alto, um valor muito grande. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu demonstrei essa formulinha aqui com vocês, ó, tá? Eu cheguei, na verdade, nessa formulinha aqui, ó, tá? Então, antes de chegar nela aqui, olha, raciocina comigo. Esse A0 meu aqui, ó, ele tá aqui, ó, A0. Quando eu calculei o meu x0, ele caiu, por exemplo, aqui, ó. Então, perceba que do A para eu chegar no x0, eu somei aqui uma parcela. Tá? Eu somei aqui um número para poder chegar aqui no x0. Agora, que número que é esse que eu somei? É esse número aqui, ó. Perceba que esse número aqui ele é positivo. Tá? Vou até melhorar isso aqui, ó. Perceba que esse número todinho aqui, ó, ele é positivo. Olha por que ele é positivo. B0 menos A0, eu vou ter esse intervalo aqui que é positivo, ó. Tá? Então, essa continha aqui é positiva.
f de B0 menos o f de A0, f de B0 menos o f de A0 também é positivo. O f de A0 ele é negativo, só que com esse menos aqui, ó, ele fica positivo. Então, na verdade, todo esse balão que eu marquei aqui ele é positivo. Então, qual que é a importância disso agora aqui, meus queridos? Se o f de B0 for um cara muito grande, ele não está no denominador? Então, se o seu denominador for um denominador muito grande, essa parcela aqui, ó, vai ser uma parcela pequena, positiva. Quando você soma uma coisa positiva pequena ao A0, esse A0 vai andar aqui, ó, pouquinho aqui, depois soma pouquinho de novo, vai chegar aqui, soma pouquinho de novo. Ou seja, você está somando parcelas pequenas. E se você está somando parcelas pequenas, vai convergir? Vai, mas vai convergir lentamente. Aí o que você pode fazer na verdade? Esse intervalo seu aqui, ó, AB, por exemplo, eu achei o intervalo 2 e 3. Eu poderia, por exemplo, pegar aqui, ó, 2,5 e 3. Seria o intervalo legal. Por quê? A raiz que eu encontrei foi 2,50,613. Então, quanto menor for esse intervalo, a sua convergência, em vez de ser lenta, ela pode ser uma convergência mais rápida, tá? Então, na verdade, você pode cada vez mais diminuir esse intervalo. Agora, cuidado, tá? Eu já vi gente diminuindo esse intervalo aqui de um jeito, de modo que coloque aqui a raiz fora, por exemplo, tá? Eu vou pegar o intervalo 2,8 e 3. Você vai fazer a tabela errada, por quê? A sua raiz, ela não está nesse intervalo. Então, você tem que conferir sempre com o teorema de Bolzano, tá? Muita atenção, então, aí na hora que você for fazer os seus exercícios, tá? Bom, aqui está aqui as nossas referências bibliográficas, ótimos livros, tá? Espero aí que vocês tenham acompanhado aí, na verdade, o tema da aula de hoje e a resolução, na verdade, desse exercício. Desejo aí a vocês bons estudos, fiquem com Deus, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.